Olá, seja bem-vindo e muito bem-vinda a mais um podcast Gospel Cristão. E hoje, meus amigos e minhas amigas, eu convido vocês para ficarem até o final desta reflexão, deste podcast, porque vocês não vão se arrepender, porque outro dia eu estava refletindo sobre uma passagem bíblica e graças a Deus colocou a resposta que eu pedi no meu coração e na minha mente. E hoje eu quero repassar isso para vocês, porque assim como eu, talvez tenha muita gente que ainda não entendeu essa passagem bíblica. E é claro que se nós lermos ela mais profundamente, com mais calma e pedir a Deus mais discernimento, nós iremos entender várias coisas que ainda estão ocultas aqui. Então é muito interessante. Então vamos lá, é em Marcos 8, capítulo 20, Marcos 8 e versículo 22 ao 26. Perdão aí por a enrolação, gente. Vamos lá. Quando chegaram a Betsaida, algumas pessoas trouxeram-lhe um homem cego e rogaram a Jesus que o tocasse e o curasse. Jesus tomou o cego pela mão e o levou para fora da aldeia. Cuspiu nos olhos do homem e pôs as mãos sobre ele. Pode ver alguma coisa? Perguntou-lhe Jesus. O homem olhou em volta e disse: Sim, disse ele. Vejo homens, mas não posso vê-los claramente. Eles parecem árvores andando. Então Jesus colocou novamente as mãos em cima dos olhos do homem e quando seus olhos foram abertos, a sua vista estava completamente recuperada. E ele via tudo claramente. Jesus mandou-o para casa, para junto da família. Não passe pela aldeia, disse ele. Mas você deve estar se perguntando o que tem de tão confuso nessa parte, nessa história, nesse milagre. Então eu vou te dizer. Jesus, estamos falando de Jesus, não estamos falando dos discípulos. Como nós sabemos, os discípulos em certa parte foram fazer um milagre, mas não conseguiram. Mas nós estamos falando de Jesus, que tudo pode. Jesus fazia milagres extraordinários. Então, como que na vez de fazer o milagre na vida deste cego, ele teve de fazer algo duas vezes? Porque Jesus não curou o cego na medida que tocou no olho dele? Porque ele precisou refazer a mesma coisa para poder dar certo. Então isso me inquietou, isso me deixou pensando e realmente é algo, Jesus transforma a água em vinho, Jesus ressuscita mortos, Jesus expulsa espíritos maus, Jesus transforma 7 pães e 2 peixes em suficiente para a multidão até o que sobra. Jesus ressuscita de dentre os mortos e Jesus cura surdos, mudos, aleijados e cegos. Porque se nós somos bons leitores da Bíblia, nós sabemos que Jesus curou o quê? 2 cegos que eram padeiros. E Jesus não repetiu o milagre 2 vezes. Jesus curou o cego que ele mandou ir se lavar no tanque de Siloé. Jesus não precisou mandá-lo ir 2 vezes. Então por que na história deste homem foi 2 vezes? Sabe, nós podemos encontrar a resposta tanto na parte dos apóstolos que foram realizar um milagre, mas eles não conseguiram. E Jesus disse: a fé de vocês é muito pouca. E também nós vamos encontrar a resposta lá na história da mulher do fluxo de sangue. Porque o milagre vai depender da fé. O homem foi levado até Jesus, mas por mais que ele estivesse ali pronto para receber o milagre,
a fé dele não foi o suficiente para receber a cura. Jesus estava ali pronto para dar a cura, mas ele não tinha a fé suficiente para receber essa cura. Então, muita gente vai à igreja hoje com a intenção de receber a cura. Talvez está precisando de uma cura, alguém convidou e levou para a igreja e pensa que só ir ali já é o bastante, já é o suficiente para receber a cura que precisa. Mas não é, você precisa ter a fé, ao menos do tamanho de um grão de mostarda já é o suficiente. Então olha o quão pequena é a fé das pessoas que duvidam. Então, por que Jesus falhou na primeira tentativa? Não foi Jesus, como já falei, e sim o homem. Porque Jesus já deixou bem claro em várias partes da Bíblia e em vários milagres já feitos que só é possível receber milagre mediante a sua fé. No caso da mulher do fluxo de sangue, quando foi curada, Jesus disse que não foi o seu manto que curou ela, e sim a fé dela. Ou seja, se ela tivesse tocado no manto sem fé, nada teria acontecido, ela não teria sido curada. Jesus só opera milagre onde há fé, pois está escrito que sem fé é impossível agradar a Deus. Se você não tem fé, você não vai agradar a Deus e Deus não vai te proporcionar os milagres que você está necessitando. Porque para você receber, você precisa crer. E o que é crer? O que é fé? Fé é a certeza das coisas que ainda não vemos, ainda não sabemos. E isso aqui é fé. Então nós temos que crer antes de ver, para poder receber. Então podemos perceber que quando ele viu os vultos dos homens, ele ficou ciente que poderia ver. Então foi aí que ele creu. Por quê? Porque do início, quando Jesus fez, ele abriu os olhos e viu vultos. Porém, quando ele viu aquilo, ele ficou ciente de que aquele homem realmente poderia restaurar a visão dele. E foi aí que então que ele deve ter começado a crer e perceber que o milagre estava chegando na vida dele. E quando Jesus pergunta, Jesus já era óbvio que Jesus já sabia o que estava acontecendo, né? Porque ele sabe de tudo. Então, aqui nós podemos ver que no final diz, então, deixa eu ver onde eu acho aqui. E quando seus olhos foram abertos, ou seja, os olhos dele foram abertos quando ele começou a crer. Então, quando ele teve a fé, os olhos dele foram abertos. Jesus ressuscita, levanta. E é maravilhoso. E é lógico que ele poderia fazer isso na primeira tentativa. E se você está precisando de milagre, se você está pensando de ir ao encontro de Jesus, pedir o milagre da sua vida, vá crendo e vá com fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus e sem fé não há milagres. Então reflita sobre isso hoje. Fique com Deus.